Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Hoje, me perdoem o barulho no fundo, é porque eu moro numa rua e a rua hoje está tendo esse movimento lá fora. Mas eu espero que vocês se concentrem na palavra de Deus a ser falada aqui. É um ensinamento para nós, para os nossos corações. A palavra do Senhor que Ele me concede hoje o título é que existem tarefas que podemos fazer sim, fazer em nome do Senhor. São tarefas bíblicas, dizemos que é para Ele, que é em nome dEle, mas que não está agradando a Ele. E uma dessas tarefas que eu vou falar e que às vezes fazemos, e há razões para isso, para o Senhor não se agradar, é o tipo de jejum que não agrada ao Senhor. Escutem bem. Não é o jejum que não agrada a Deus, mas é o tipo de jejum, as intenções do coração que faz com que esse jejum não agrade a Deus. E eu vou mostrar a vocês, provar na Bíblia Sagrada. A começar, vou ler Isaías capítulo 58, que diz assim a palavra do Senhor: clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Ou seja, o Senhor falando para o profeta que ele não temesse, que era para ele falar o que estava acontecendo com o povo, que o povo estava tendo muitas indagações. Aí começa aqui o versículo 2: todavia me procuram cada dia, tomam prazer em fazer os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Ou seja, o que o profeta está dizendo aqui, que Deus estava falando para ele, que o povo procurava por Deus, que o povo, como diz, estava clamando por Deus, perguntava sobre os caminhos dele. Mas o Senhor deixa bem destacado aqui, como se eles praticassem a justiça, que na verdade não praticavam. E o que é a justiça? Pelo básico do que podemos entender desta palavra, é fazer a coisa certa, conforme a palavra do Senhor. Aí ele diz: perguntam-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegar a Deus. Ou seja, eles se aproximavam do Senhor por interesses próprios, para saber que tipo de justiça tinha para eles, para saber que tipo de direitos eles tinham, porque fala aqui direitos de justiça. Então era para isso que o povo se aproximava, para jejuar ao Senhor, para começar. E esse tipo de coisa não agrada a Deus. Já pensou eu me dobrar diante do Senhor, orar, clamar e dizer assim: Senhor, eu quero saber os meus direitos. Eu estou orando, eu quero saber o meu direito, como se eu tivesse autonomia para indagar o Criador. Então aqui eles estavam fazendo isso, mas em busca de interesses próprios. E o jejum que agrada a Deus começa com o coração contrito, com o espírito quebrantado, com aquele que treme e teme diante da palavra do Senhor. Esse o Senhor, Ele não rejeita.
ele chega-se até ao Senhor, ele adora o Senhor, ele vai buscar o Senhor, igual aquele leproso que disse: Senhor, se quiseres, tu podes curar-me. Ou seja, como eu sempre digo, ele colocou a vontade, o sonho dele, como diz, abaixo da vontade de Deus, porque ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E o Senhor disse: quero, seja limpo. E ali ele foi abençoado pela humildade, pela adoração e porque o Senhor conhecia o coração dele. Mesma coisa, esse tipo de comportamento, ele deve ser aplicado no jejum. Quando vamos jejuar, porque o maior objetivo do jejum não é bem assim conquistar as coisas, mas é um propósito espiritual feito para que venhamos a ser pessoas melhores, para que tenhamos mais comunhão com o Senhor, para que depois seja o foco alguma coisa. Aí no versículo 3, aqui o povo estava dizendo a Isaías, o profeta, dizendo: por que jejuamos nós? E tu, se referindo a Deus, não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requerereis todo o vosso trabalho. Ou seja, eles estavam dizendo assim ao Senhor, eles estavam jejuando e estavam reclamando para que o Senhor prestasse atenção a eles, para que o Senhor beneficiasse eles da maneira que eles queriam, para que o Senhor fizesse exatamente o que eles queriam que fizesse. Quer dizer, um povo que estava em desobediência, um povo que estava em transgressão diante do Senhor, um povo que foi alertado várias vezes, um povo que chegou até a adorar outros deuses, o povo que foi cativo por causa disso, um povo que foi dizimado por causa disso, um povo que não adorava o Senhor verdadeiramente e só buscavam a Deus quando precisavam. Então aqui eles estavam dizendo assim: nós não estamos jejuando? Por que o Senhor não presta atenção a isso, hein? Aliás, corrigindo, eles nem falam o nome do Senhor aqui, eles dizem: porque tu não nos atentas para isso, ou seja, porque tu não nos observa nisso. Nós afligimos a nossa alma, tu não sabes? E por que é que tu não atenta para isso? Porque pelo nosso próprio entendimento nós estamos fazendo a coisa certa e estamos requerendo o nosso trabalho, o nosso sacrifício. Então quer dizer, o que eles estavam querendo aqui? Que além que o Senhor os ouvisse, os atendesse e retribuísse a eles o trabalho do jejum, ou seja, eles estavam jejuando como se fosse uma tarefa remunerada, porque eles estão dizendo: nós estamos jejuando, nós estamos com quebrantamento e nós requereremos o fruto do nosso trabalho. Ou seja, entendeu o que o jejum é um trabalho? O jejum, ele pode ser considerado um trabalho, uma tarefa para o Senhor, mas é totalmente espiritual. Não é uma tarefa que eu faço e depois eu vou requerer de Deus aquilo que eu quero. Porque existem pensamentos teológicos, principalmente um que diz assim, que Deus é obrigado a dar o que a pessoa quer. E não é assim. O Senhor Deus, ele não é subjugado à criatura, mas a criatura é subjugada ao Criador. É claro que o Senhor se alegra de abençoar os seus filhos. Diz assim, o Senhor, ele fala: peça para que a vossa alegria seja completa. O Senhor diz: agrada-te de mim e eu satisfarei o desejo do teu coração. O Senhor diz, como diz, espera no Senhor. Então o Senhor tem prazer de abençoar. Mas eu, ser humano, que como arroz, que como feijão,
que sou propensa ao pecado, exigir que Deus faça uma coisa para mim só porque eu estou jejuando? Isso é um absurdo, isso é uma afronta ao próprio Deus. Então o povo estava dizendo: nós queremos, estamos requerendo nosso trabalho, porque nós estamos jejuando aqui, nós estamos nos quebrantando, nós estamos jejuando aqui, afligindo nossa alma. E cadê que tu não olha? Que tu não olha, que tu não vê, que tu não estás prestando atenção nisso. Nem sequer respeito ao nome do Senhor esse povo tinha. Essa é a verdade. Isaías capítulo 58, versículo 4. Aí aqui começa a explicação do porquê esse tipo de jejum que eles faziam não agradava o Senhor. Aqui diz: eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Ou seja, tem gente que faz de tudo para mostrar que está jejuando, que está desfigurando o rosto, que está sofrendo, meu Deus, que está assim. E o galardão que vai receber, alguém vai dizer assim: eita, está buscando muito a presença de Deus. E às vezes o Senhor não faz nada. Por quê? Porque está procurando o quê? Ou autocomiseração, que o povo chama de coitado, ou então que está buscando a admiração do povo. E o Senhor estava dizendo a esse povo, eles estavam fazendo pior. O Senhor estava dizendo: eis que vocês estão jejuando para contenda e para debate. Vou explicar isso aqui. O que é jejuar para contenda? Ou seja, a pessoa vai e quer uma coisa da outra. Aí ela vai contender com Deus, jejuma, ora, se possível, pede para que Deus mate aquela pessoa ali. Tem o outro como impedimento para tomar posse do que é dos outros. Isso é um tipo de contenda. Ou seja, ou então contender contra o próprio Deus por uma coisa que ele não quer dar, que ele não quer fazer, que ele não quer responder. Aí a pessoa entra em contenda, entra em oração, contenda com o próprio Deus. Se não é com o próprio Deus, é com o próximo depois. É uma coisa séria, viu? Ainda quer ser atendida, ainda acha que está na santificação, que está assim agradando a Deus. E o Senhor está mostrando que não. Ele está dizendo: vocês jejuam para contendas, para debates, ou seja, para se achar poderoso ou poderosa para falar do meu nome, mas para desfazer dos outros, para darem punhadas, para serem impiedosos. O Senhor não faz isso não. As tarefas de Deus não é para ninguém ser impiedoso nem ser mal não. Para isso já tem Satanás que faz esse trabalho, fora a natureza humana que é propensa a isso. Mas o Senhor, ele assim, como diz, dos seus servos que servem a Ele, os santos, Ele não quer esse tipo de coisa não. Então aqui o Senhor diz: vocês fazem ouvir a voz bem alto, reclamam e dizem que eu não estou ouvindo, que eu não estou escutando. Mas olha os propósitos de vocês de jejuar. É mal diante da minha presença. Vocês estão querendo alcançar uma coisa que não é para vocês. Vocês estão querendo contender comigo uma coisa que eu só vou dar no meu tempo. Vocês estão entrando em contenda com o próximo e depois em se apresentar diante de mim para jejuar, para orar, para fazer uma tarefa tão espiritual e às vezes está, como diz, terrivelmente mal com o povo. É isso que o Senhor estava dizendo aqui sobre eles. O versículo 5, aí aqui o Senhor começa a descrever o tipo de jejum que agrada a Ele. O versículo 5 fala assim: seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça com junco
e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza. Chamaria tu isto de jejum, o dia aprazível do Senhor? Ou seja, melhor dizendo, o Senhor ainda está questionando e dizendo: só porque vocês vestem pano de saco, só porque vocês se sujam na cinza, que era um costume do povo da época, só porque vocês se afligem, ou seja, entram na autocomiseração, sabe? Porque tem dois tipos de arrependimento: tem aquele que é segundo o mundo e aquele que é segundo o próprio Deus. O segundo o próprio Deus leva a pessoa para Deus. A pessoa, ela se apega ao Senhor, ela tem paz, ela entende que o Senhor a perdoou. Agora o segundo mundo não, a pessoa se mata, a pessoa se mutila, a pessoa se sente culpada, a pessoa se sente o mais miserável de todos os homens, mas não se chega a Deus. Então nisso eu sei quando o arrependimento é verdadeiro e quando não é. Aí, para ilustrar isso aqui, sempre eu falo o exemplo de Judas e o exemplo de Pedro. Pedro se arrependeu amargamente, diz a Bíblia, mas depois ele nunca mais foi o mesmo, se tornou cheio do Espírito Santo. Agora Judas não, Judas sofreu remorso, segundo o mundo, ou seja, se sentiu culpado, disse: trair sangue inocente. E os sacerdotes disseram: o que é que nós temos a ver com isso? Leva teu dinheiro, cai fora. E ali ele nem dinheiro, nem nada, nem paz na alma, porque se ele orasse e dobrasse o joelho diante do Senhor, possivelmente o Senhor teria misericórdia se ele orasse, mesmo que o Senhor Jesus estava sendo preso ou crucificado, mas ele poderia receber paz. Mas ali não, o que é que ele vai buscar? Ele vai buscar se enforcar. Pronto. Ele acha que para compensar o que ele fez, ele tinha que dar cabo dele mesmo. Então isso é um arrependimento conforme o mundo, que a pessoa não recebe libertação, não recebe paz, não recebe vida em abundância, não recebe o bem do Senhor e vai se acabando e vai piorando a si mesmo. Pronto. Aí versículo 6, o Senhor diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedace todo o jugo? Ou seja, o Senhor está dizendo: o jejum que eu escolhi, que eu recebo, que é segundo os meus princípios, é este: que vocês se soltem das ligaduras da impiedade, ou seja, não tenha nenhum traço de impiedade dentro de si. É isso que o Senhor está dizendo. Não que desfaça da atadura do jugo, ou seja, que vocês sejam libertos, que não continuem na opressão, que não continuem assim dessa maneira, que não continuem com a canga no pescoço. O jejum que eu quero, diz o Senhor, é que vocês sejam livres, quebrantados e que todo jugo seja despedaçado. Então, o que o Senhor está falando aqui? Quando se fala de se soltar, se desvencilhar, significa a pessoa se esforçar, se soltar, se desvencilhar das ligaduras da impiedade, ou seja, de toda obra má, de todo pecado. E assim para quê? Para que o jugo, o peso, a culpa, a carga, a opressão, o mal saia e a pessoa seja livre, seja quebrantado no sentido de entender que na mente que só o Senhor é Deus e que pode transformar nossa vida, e que assim todo jugo que a pessoa vive seja despedaçado. Então o propósito do verdadeiro jejum, em primeiro lugar espiritual, é para nos beneficiar a nós mesmos,
mas não nas questões materiais em primeiro lugar, e sim na questão espiritual, o meu ser, a minha alma, a minha vida. Por quê? Porque às vezes as pessoas focam as coisas, digamos, terrenas, querem alcançar uma coisa terrena, ou faz um jejum em prol de alguém. Não é errado, mas o jejum em si é para o bem da alma. Por quê? Porque se o ser humano bem se autoconhecesse melhor e entender que suas maiores necessidades, elas são da alma, não é do externo, é da alma. Vou dar um exemplo a vocês. Digamos que tem um casal. Aí digamos que o esposo faz de tudo pela esposa. Compra o que ela quer, põe numa casa boa. Um exemplo. Vamos dizer assim, faz algo que ela gosta, mas vive 24 horas trabalhando, vamos dizer assim, sem tempo para ela e sem tempo para os filhos. E ela começa a se sentir um tanto infeliz, triste, vamos dizer assim, e pensa assim: o que está havendo comigo? Eu tenho um bom marido, está trabalhando para sustentar a casa, dá o que eu quero, se esforça. Aí começa a sentir um vazio, começa a sentir uma coisa que se chama necessidade de amor, necessidade de reciprocidade, necessidade de tempo, necessidade de conversar, de ter um momento de entrosamento com o marido, e que isso chama-se uma necessidade da alma. Aí o marido diz: o que é que você quer? Ele fala: faço tudo por você, porque está olhando o lado racional. E a mulher diz assim, mas aí começa a chorar, mas não sabe se expressar. Aí diz: eu não sei, é verdade, eu não sei, mas eu queria conversar mais com você, pelo menos, eu queria mais. E o marido vai dizer: tem um tempo para isso não, ou eu trabalho ou eu converso com você. Mas aí tem que haver uma conciliação das duas coisas, porque trabalhar, ter esposo ou esposa, ter filhos, como diz, e ter vida com Deus, tem que saber conciliar tudo isso. Mas às vezes não é compreendido. E Deus sabe muito bem que a maior necessidade do ser humano, se eu perguntar a vocês, o que é que o mundo mais grita, é pelo quê? Por amor e paz. Essas duas coisas, elas são necessidades de quê? O dinheiro pode comprar? Não, são necessidades da alma. Então, por isso que o objetivo principal do jejum é fortalecer a alma, é a alma ter paz, é a alma estar ligada com Deus, é a alma estar em comunhão com o Senhor, mas tem que se desligar do mal, tem que se desligar da impiedade. Aí se alguém disser: e eu posso jejuar, pedir a Deus para me ajudar, aí eu sair de uma vida que não agrade a Ele? Pode. Você pode, e você vai conseguir, e Deus vai abrir as portas para você, e Deus vai te abençoar, porque Ele vê o coração, Ele vê o interior, Ele vê quais são as suas necessidades, que é mais da alma do que externas. Às vezes você está, um exemplo, lutando pelo casamento, aí você diz: meu casamento, como diz, o marido não me quer mais, eu estou com esse problema gravíssimo. Aí você começa a jejuar, a orar, a pedir. Mas na verdade, o que está faltando aí é o quê? Como diz, é a presença de Deus no lar que está faltando. É o amor que está faltando. Vamos dizer,
pendências entre os dois, questões mal resolvidas, que não foram resolvidas ainda. Então, como diz, aí a pessoa entende por outro lado, ou diz assim: essa pessoa aí é ruim, essa mulher é ruim, esse homem é ruim. Não, um ser humano como qualquer um poderia ser ruim. Mas o pior é o que você está passando. E o pior ainda é porque você não quer ver seu lar desfeito. Entendeu? Então, as maiores questões nossas são as necessidades da alma. A geladeira, eu quero uma geladeira, meu Deus, eu quero a melhor geladeira. É uma necessidade o quê? Material. Eu quero fazer um mestrado na minha área, porque eu já trabalho na medicina, quero fazer um mestrado. Esse é um sonho, é uma necessidade de quê? Uma necessidade de autorrealização. Mas mesmo assim é terreno. Agora, se a pessoa disser: não, o que eu gostaria na minha vida era ter paz. Aí essa é uma necessidade de quê? Da alma. Então o Senhor está dizendo: o jejum que eu escolhi vai além de pano de saco, vai além de vocês gritarem, vai além de vocês chorarem. O jejum que eu escolhi não é para vocês indagarem onde estão os direitos de vocês e quando vai chegar os direitos de vocês e dizer que estão trabalhando e que estão jejuando e se eu não estou vendo, não. Mas o jejum que me agrada é que vocês, em primeiro lugar, se desfaçam do que não me agrada, e assim todo jugo e todo mal vai sair da vida de vocês e vocês serão livres. Vai ser o começo das bênçãos de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando vamos aqui para Zacarias, que confirma mais ainda de Isaías. Zacarias, glória a Deus, capítulo 7. Aí fala aqui, versículo 4. Então a palavra do Senhor dos exércitos veio a mim, Zacarias falando, dizendo: fala a todo o povo desta terra, aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, jejuastes vós para mim, mesmo para mim? Ou seja, aqui Zacarias já está falando quando o povo enfrentou o exílio babilônico de 70 anos na mão de Nabucodonosor por causa da desobediência deles. Quando Judá ela foi desolada, Jerusalém foi desolada, e ali Nabucodonosor veio arrazoando com tudo, porque o povo não dava ouvido. O povo estava, como diz bem aparentemente, estavam ali o Senhor, como diz, permitindo eles no templo para fazer sacrifícios, e o Senhor usava Jeremias para protestar e dizendo: vocês vêm na minha casa para falar em meu nome, mas vocês matam, vocês adulteram, vocês roubam, vocês fazem o que é ilícito e depois vêm na minha casa que se chama pelo meu nome para me adorar e ainda quer que eu abençoe vocês. Aí Jeremias por muitos anos advertiu o povo, mas pense um homem que carregou um fardo pesadíssimo, que chamam profeta chorão, mas para mim isso é um desrespeito, porque Jeremias foi um dos homens que mais sofreu pelo seu povo, porque ele sofria duas vezes. Ele sofria porque amava o povo e sofria porque o povo era desobediente ao Senhor. Pense um profeta que falava em nome do Senhor e era desacreditado por quase todos. Colocavam ele no tronco, colocaram ele no calabouço, prenderam ele por um ano. Como diz, não acreditavam que ele falava pelo Senhor. Pense como ele desejava que sua nação se convertesse, e a sua nação não se converteu. Então o povo passou 70 anos de exílio babilônico, que foi anunciado pelo profeta Isaías. E aqui Zacarias está lembrando
e dizendo assim ao povo, o Senhor falando através de Zacarias e dizendo assim ao povo: vocês, quando jejuaram, prantearam por mim, no 5º, no 7º mês, durante esses 70 anos, vocês jejuaram mesmo para mim? Foi mesmo para mim? E eu digo que não foi não. Foi para duas coisas: para que o Senhor os atendesse de acordo com o que eles queriam e para que eles saíssem do cativeiro. Foi para isso que eles oraram, não foi para adorar o Senhor, não foi em arrependimento, não foi em contrição, não foi dizendo assim: Senhor, nós erramos, é verdade, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nada disso. Foi simplesmente para que o Senhor confirmasse a vontade deles e fizesse o que eles queriam e tirasse eles do cativeiro. E ainda hoje tem pessoas que jejuam assim, sim, para Deus confirmar o que elas querem. É errado não. Agora uma coisa eu lhe falo: observe o que você quer, se não fere os princípios da palavra de Deus. Porque se fere, eu digo a você que Deus tem melhor para você. Você não precisa de resto. Você não precisa tomar o que é dos outros. Tem gente que se gaba, que se gloria quando diz assim. Eu já vi quando diz assim: o marido abandonou a esposa para ficar comigo, eu agora que estou na melhor. Aí eu respondo e digo assim: isso foi tudo isso que você conseguiu? Isso é tudo? Será que Deus não tinha uma pessoa desimpedida, livre para você? Você teve que usar esse mal para tomar o que é dos outros? A colheita vem. Então, quer dizer, tem pessoas que se gabam, sabe? Porque venceram, porque, como diz, sobrepujaram o próximo assim, para tomar o que é do próximo. E eu pergunto: isso é tudo? Aí eu olho assim, eu fico horrorizada. Por quê? Porque Deus tem bênção para todos. Deus tem o melhor para cada um. E a bênção do Senhor não acrescenta dores. Mas tem gente que se antecipa. Tem gente que quer fazer do seu jeito, da sua maneira, segundo o seu parecer, segundo o que quer, e quer porque quer tomar o cargo do outro, e quer porque quer tomar o marido dos outros, e quer porque quer a posição do outro, da outra. Meu Deus, e quer porque quer, se não tiver, morre. E não entende que Deus tem o melhor, porque se acha inferior assim. Aí quando conquista esse gaba de uma coisa que eu digo: meu Jesus, foi querer uma coisa de segunda, de terceira, podendo ter algo melhor. Voltando ao texto. Então esse povo nunca jejuou para o Senhor. Nunca. A Bíblia diz que teve um momento que eles levantavam as mãos, clamavam, gritavam, pedindo a Deus por ajuda. Mas o Senhor não os ajudava. Chegaram a cometer até canibalismo com meus próprios filhos. Teve esse momento. Eles fizeram sim. No tempo do exílio babilônico fizeram. Por quê? Porque não queriam nada com o Senhor, desobedeciam ao Senhor. Então essa é a razão de muitas vezes pessoas chorar, morrer, se acabar, dizer: eu tenho um Deus no coração. Aí eu lhe pergunto: Deus, se você diz que tem Deus no seu coração, você tem que averiguar se você está no coração dele, agradando a ele. O que você tem, como diz, foi Deus que te deu, ou você fez por onde ter, assim, uma coisa de segunda, de terceira, assim, que Deus podia te dar melhor. Vamos continuar aqui. O barulho está grande, mas já estou quase concluindo. E aqui o Senhor diz, versículo 7: não ouviste vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas, e que Jeremias foi um, precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com suas cidades ao redor dela, e o sul
e a campina eram habitados. E a palavra do Senhor veio mais a Zacarias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um com o seu irmão. Ou seja, o Senhor disse assim: uma vez vocês jejuaram diante de mim, dizendo que era para mim, nunca foi para mim, porque vocês nunca executaram a minha vontade. Mas agora que vocês estão aqui na minha presença, então eu digo a vocês, então cumpram o que eu falo primeiro. Como diz, executem a verdadeira justiça, ou seja, a coisa certa que está na minha palavra, né? Não é dar uma de justiceiro, não. É de executar o que diz a palavra de Deus, verdadeiramente. Aí ele está dizendo: mostrai piedade, ou seja, misericórdia pelo próximo, para cada um com o seu irmão. Aí ele diz aqui, versículo 10: não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. Não intente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram ainda escutar, e me deram um ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Então eles foram diante de Deus e eles endureceram o coração, endureceram a cerviz. O Senhor fala a Zacarias 7, versículo 12. Sim, fizeram o coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras do Senhor dos exércitos, que ele enviara o seu Espírito mediante os profetas precedentes, de onde veio a ira do Senhor dos exércitos. E aconteceu que, como ele chamou e eles não ouviram, assim também eles clamaram, mas o Senhor não os ouviu, e diz: não os ouvirei, diz o Senhor dos exércitos. Então, se o Senhor pede algo de nós, e nós não fazemos, e continuamos a fazer a coisa em nome dele, dizendo que é para a glória dele, dizendo que é para exaltar a ele, mas não obedecendo os princípios dele, como diz o Senhor, se aborrece com isso. Não vamos ter nada nem ganhar nada com isso. Pelo contrário, vai se cumprir o que diz aqui o versículo 14: e eu os espalharei com tempestade entre as nações, que eles não conheceram, a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Ou seja, tem gente que faz da própria vida uma desolação. Agora vai enxergar isso depois. Às vezes a vida não está nada bem. Ah, não, mas eu sou de Deus, eu tenho um cargo na igreja, eu sou de uma denominação, eu sou uma pessoa assim, que busco a Deus e tal. E eu digo, muito bem, glória a Deus. Agora lembre-se que sua vida deve estar condizente com a vontade de Deus. Porque se não tiver condizente com a vontade de Deus, você não sai do lugar. Você não vê as bênçãos de Deus. Foi como o povo clamaram 70 anos. Teve gente que morreu e não ouvia nem sequer Deus falar com eles. Por quê? Porque eram maus. Faziam jejuns, orações e súplicas só para Deus confirmar o que eles queriam que o Senhor fizesse por eles. E nunca se converteram e nunca assim abriram o coração para o Senhor, endureciam o coração e a cerviz, como vemos muito hoje em dia. As pessoas, muitos fazem isso, endurece a cerviz, endurece o interior, como diz, se deixam serem botados, ou seja, por coisas que não agradam ao Senhor, não se convertem ao Senhor, acham que a Bíblia é um livro apenas histórico, que não é a palavra de Deus, e questionam tanta coisa, e o Senhor está mostrando as evidências da volta dele, os sinais, coisas que nunca vimos 20, 30 anos atrás, estão acontecendo diante dos nossos olhos, doenças desconhecidas, tantas coisas, e o povo ainda assim, como diz, é embotado e desentendido.
com as coisas de Deus. Tudo que fizermos para o Senhor, a Bíblia diz, seja em palavras, seja em ações, fazei tudo para a glória de Deus Pai. Ou seja, tudo para que o Senhor seja glorificado. Se eu quero que minha vida melhore, se eu quiser a bênção de Deus, se eu quiser a vida eterna, então eu vou começar a me policiar. E cada coisa que eu fizer, eu vou pensar, isso está agradando a Deus? Isso está certo? É assim mesmo? Ou eu estou agindo errado? Porque quanto mais eu agir errado, mais o preço é alto para mim mesmo. Porque tem a lei da semeadura. Mas quanto mais eu agir certo, então a semeadura ela é boa quando ela vier. E há tempo de nós resolvermos nossas pendências espirituais e de nós nos aproximarmos de Deus. Romanos capítulo 2 fala, o Senhor dará o seu galardão a cada um segundo as suas obras. Então tudo que eu fizer para Deus tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro, tem que ser de acordo com a palavra dele. Glória a Deus, tem que ser na melhor maneira possível. Como buscar ao Senhor não quer dizer que eu tenho que ser aquela pessoa mais santa da terra. Não é isso, que todos somos pecadores, mas também não viver prevaricando, porque quem é de Cristo não vive no domínio do pecado, e sim está reconhecendo os erros, sendo sincero, sincera para com o Senhor, porque dessas coisas o Senhor se agrada. Para que num dia não venhamos nos encaixar no versículo que diz assim, para terminar: mas Senhor, profetizei em teu nome expulsei demônio, em teu nome como diz, operei maravilhas. Aí é como se o Senhor dissesse: você fez no nome de quem mesmo? Não, foi no teu nome. Aí o Senhor diz: pois é, no meu nome você fez. Eu te dei dons, no meu nome você viu milagres. Eu permiti que foram feitos porque aquelas pessoas que receberam tiveram fé, mas você nunca se converteu. Apartai-vos de mim que eu não te conheço. Então dom não salva ninguém. O que salva é o interior trabalhado que agrada ao Senhor. Em primeiro lugar, a pessoa tendo isso, tendo comunhão com Deus, ela tem tudo. Tudo como? Ela tem o dom da vida ao favor dela. Louvado seja Deus. E quando o Senhor faz essa obra em nós, então todo mal cai por terra, as portas se abrem, o bem do Senhor chega, a vitória chega, o Senhor alegra os corações, o Senhor opera milagres. O Senhor, Ele tem prazer de abençoar o povo. Mas o povo, infelizmente, hoje não tem prazer, não digo a maioria, mas muitos não têm prazer no Senhor, nem de reconhecê-lo como Senhor, e nem de reconhecer a sua palavra como sagrada e soberana. Que o Senhor nos ajude, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para todos. Houve problemas como diz, houve queda aqui das lives, mas a palavra foi toda dada. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor disse: nunca que vocês fizeram isso. Vocês fizeram isso foi para justamente serem beneficiados com o que vocês queriam, mas o povo ainda assim não quis escutar. E hoje estamos na mesma pisada. Qual pisada? Não todos, mas muitos jejumam, muitos oram, muitos dizem que estão na igreja, muitos dizem buscar a Deus,
Muitos dizem que Deus está no coração deles. Muitos dizem que querem Deus, que são de Deus, mas a vida não tem nada de Deus. Então aqui, o Senhor disse a eles: executem o que é certo, mas eles não quiseram escutar. Então, o que é que eles fizeram? Versículo 12: o seu coração eles fizeram duro como um diamante, ou seja, endureceram mesmo o coração a servir